Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Se você tá aí vendo esse vídeo hoje, é porque você está terminando também o ano comigo fazendo a leitura, né? Graças a Deus por isso. Não sei vocês, mas eu estou muito feliz. Deus tem nos ajudado, sustentado, capacitado para chegar até aqui. Só temos a agradecer ao Senhor. Não tem nada de nós nisso. Tem 100% a graça de Deus, a misericórdia de Deus todo dia nos alcançando, nos ajudando. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa semana que vai caminhando. Nós estamos na reta finalíssima da nossa leitura de 2023. Jesus, como é bom saber que o Senhor tem nos sustentado até aqui. É o Senhor quem tem nos dado a tua graça todos os dias, todas as manhãs. Esse fôlego de vida, Pai, que nós temos, essa saúde que nós temos para levantar da nossa cama, fazer o nosso trabalho, estar fazendo, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos no nosso dia. Toda essa força vem do Senhor, Pai. Cada dia mais o nosso coração se enche de gratidão por reconhecer essa graça e essa misericórdia na nossa vida. Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui comigo na leitura. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado. Fica conosco nesse dia, ministra a nossa vida, faça com que essa palavra crie raízes em nós, Pai, e o Espírito Santo aos poucos possa ir sim decodificando, nos ajudando a compreender cada um desses versículos, cada uma dessas palavras, porque eu sei, Senhor, que alimento é força, Pai, para o nosso interior todos os dias. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Hoje, dia 3, né, dessa semana, hoje já é dia 27 de dezembro, quarta-feira. Nós tivemos um final de semana aí cheio, né, com festividades, com Natal, com família, mas essa semana precisa prosseguir, né? A gente ainda tem alguns dias para essa virada do ano e para iniciarmos novamente nossa leitura a partir do dia 1º. Não sei se você vai com a gente nessa jornada, mas nós já temos um grupo aí grande de irmãos e irmãs que estão ansiosos junto com a gente pelo início novamente da nossa leitura de 2024. Vamos ler? Hoje a gente vai ler a carta de 1 João. João escrevendo a sua primeira carta às igrejas, aos irmãos, né? Antes de escrever, antes de receber essa grande revelação de Apocalipse. Então, 1 João são 5 capítulos, né? Uma carta pequena, de 5 capítulos pequenos. A gente vai ler ele hoje e amanhã a gente lê as outras 2 cartas pequenininhas que ele escreve, que é 2 João e 3 João. São uma carta bem pequenininha. Amanhã é coisa de 5 minutos e a gente já leu as cartas, né? Eu só não vou ler tudo junto hoje, porque a gente vai seguindo aí o cronograma, tá bom? Mas amanhã a leitura é bem rápida. E aí, a partir de sexta-feira, a gente começa a carta, né, de Apocalipse, ou o livro de Apocalipse, né? No início ele é uma carta, depois ele se torna um livro, uma revelação de Jesus Cristo, e a gente vai seguir aí essa semana, então. Hoje, 1 João, então, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, que é uma carta pequena. 1 João, capítulo 1, diz assim: Cristo já existia quando o mundo começou. Entretanto, eu mesmo o vi com os meus próprios olhos e o ouvi falar. Eu toquei nele com as minhas próprias mãos e isso proclamo a respeito da palavra da vida enviada por Deus. Este que é a vida de que vem de Deus foi revelada a nós. E nós asseguramos que o vimos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e depois foi revelada a nós. Eu repito que lhes estamos falando a respeito do que realmente nós mesmos vimos e ouvimos, a fim de que vocês possam participar da comunhão e das alegrias que nós temos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos estas coisas para que vocês fiquem cheios de alegria. Esta é a mensagem que Deus nos deu para transmiti-la a vocês.
Deus é luz e nele não há escuridão nenhuma. Portanto, se dissermos que temos comunhão com ele e continuarmos a viver na escuridão espiritual, estamos mentindo e a verdade não está em nós. Mas se estivermos vivendo na luz como ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamamos Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, o apóstolo João começa nos questionando a respeito de como é que nós temos vivido essa vida em Deus, a qual nós dissemos que nascemos de novo, que nós conhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Você tem vivido na luz? Se você tem vivido na luz, isso quer dizer que você já não anda mais em trevas, você já não está mais em trevas. Então, você tem comunhão com os irmãos, você tem comunhão uns com os outros. É dessa forma que o apóstolo João começa falando conosco aqui. Se estamos na luz, então a luz de Cristo é que resplandece em nós e vai nos transformando à imagem e semelhança de Jesus. Capítulo 2. Meus filhinhos, estou lhes dizendo isso a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas se vocês pecarem, existe alguém para interceder por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Foi ele quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos levou à comunhão com Deus. E ele tornou possível o perdão para os nossos pecados, e não somente para os nossos, mas também para os do mundo inteiro. E como podemos ter certeza de que pertencemos a ele? Obedecendo aos seus mandamentos. Alguém poderá dizer, eu o conheço, mas se não fizer o que Cristo manda, é um mentiroso e a verdade não está nele. Mas aqueles que fazem o que Cristo manda aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Essa é a maneira de saber se você é ou não seguidor de Cristo. Qualquer um que diga que é servo de Cristo deve viver como Cristo viveu. Queridos irmãos, eu não estou escrevendo um novo preceito para vocês obedecerem, pois é coisa antiga que vocês sempre tiveram desde o princípio. A mensagem que vocês já ouviram antes. Ainda assim, o que escrevo a vocês é um mandamento novo e é verdadeiro para vocês tal como é para Cristo. E, à medida que obedecemos a este mandamento de amarmos uns aos outros, desaparece a escuridão em nossas vidas e brilha a nova luz. Qualquer um que diz que está andando na luz de Cristo, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Mas todo aquele que ama o seu irmão permanece na luz e pode ver o caminho sem andar tropeçando de lá para cá, na escuridão e no pecado. Porém, aquele que odeia o seu irmão anda errante em escuridão espiritual e não sabe para onde vai, pois a escuridão o deixou cego, de maneira que ele não pode ver o caminho. Estou escrevendo estas coisas para todos vocês, meus filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados em nome de Jesus. Estou escrevendo estas coisas a vocês, pais, porque vocês conhecem realmente aquele que está vivo desde o princípio. E estou escrevendo a vocês, jovens, porque vocês venceram a batalha contra o maligno. E estou escrevendo a vocês, filhinhos, porque vocês também aprenderam a conhecer o Pai. Eu escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que é desde o princípio. E eu escrevo a vocês, jovens, porque vocês são fortes e têm a palavra de Deus em seus corações e triunfaram contra o maligno. Deixem de amar este mundo mau e tudo o que ele lhes oferece, pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam o Pai. Porque todas estas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos, a ambição pelas coisas desta vida, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo, e essas coisas más e proibidas
perecerão com ele, mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus viverá para sempre. Filhinhos, chegou a hora final deste mundo. Vocês já ouviram falar do anticristo que vem e já apareceram muitas pessoas assim. Isso nos deixa ainda mais convencidos de que o fim está próximo. Essas pessoas costumavam ser membros das nossas igrejas, mas na realidade nunca foram dos nossos, senão teriam permanecido conosco. Quando nos deixaram, isso provou que elas não eram absolutamente dos nossos. Mas vocês não são assim, porque o Espírito Santo veio sobre vocês e vocês conhecem a verdade. Portanto, eu não estou escrevendo a vocês como aqueles que precisam conhecer a verdade, mas eu os advirto como aqueles que podem perceber a diferença entre a verdade e a mentira. E quem é o maior mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Tal pessoa é o anticristo, porque nega o Pai e o seu Filho. Porque uma pessoa que nega o Filho também não pode ter o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, continuem crendo no que lhes foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem assim, então estarão sempre em comunhão íntima, tanto com o Pai como com o seu Filho. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas minhas observações são a respeito daqueles que desejam enganar vocês, mas vocês receberão o Espírito Santo que vive em vocês dentro dos seus corações, a fim de que não precisem de ninguém para ensinar-lhes a verdade, porque ele lhes ensina todas as coisas, e ele é a verdade e não um mentiroso. Portanto, tal como ele disse, vocês devem viver e permanecer em Cristo. E agora, meus filhinhos, permaneçam em comunhão com Cristo, a fim de que, quando ele vier, vocês tenham uma certeza de que tudo vai bem e não tenham de que se envergonhar na vinda dele. Visto que sabemos que Deus é sempre justo e só faz o bem, podemos corretamente supor que todos aqueles que fazem o bem são seus filhos. O apóstolo João, ele tem uma maneira muito diferente de compartilhar, né, a divindade de Jesus, o amor de Deus, essa comunhão com o Espírito, né, de como a revelação de Jesus Cristo na vida dele transformou mesmo o seu modo de pensar, o seu modo de agir. E ele diz que aqueles que não vivem na verdade, é impossível que estejam em Cristo, né? Então ele vai afirmando isso porque a maneira como nós sabemos se alguém é de Cristo ou não é justamente por aquilo que ela vive, por aquilo que ela demonstra, por aquilo que ela fala, por aquilo que ela transparece, né? A vida que ela leva, a forma como ela lida com a vida é o que demonstra se ela é ou não de Jesus, se ela tem ou não o Espírito Santo dentro da vida dela. É isso que o apóstolo João vai falando com a gente. Capítulo 3. Vejam como é grande o amor do nosso Pai, pois ele permite sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos. Entretanto, visto que tanta gente não conhece a Deus, não compreende que somos seus filhos. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde, mas sabemos que quando ele vier, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele realmente é. E todo aquele que verdadeiramente crê nisso procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. Mas aqueles que continuam a pecar transgridem a lei de Deus, porque todo pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados e que nele não há pecado. Portanto, se permanecermos junto dele e lhe formos obedientes, não pecamos também. Mas aqueles que continuam pecando devem entender isto. Eles pecam porque realmente nunca ouviram nem o conheceram. Meus filhinhos, não deixem que ninguém engane vocês acerca disso. Se vocês estão constantemente fazendo o que é justo, é porque vocês são justos assim como ele é justo. Mas se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. Mas o Filho de Deus veio para destruir essas obras do diabo. A pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um hábito, porque agora a vida de Deus está nele e, portanto, ela não pode continuar pecando, pois essa vida nova nasceu dentro dela e a domina, ela nasceu de Deus.
Assim agora podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não faz o que é certo e não ama seu irmão mostra que não é filho de Deus, porque a mensagem enviada a nós desde o princípio é que devemos amar uns aos outros. Não devemos ser como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Por que ele o matou? Porque Caim estava praticando o mal e sabia que seu irmão praticava o bem. Portanto, não se admire, queridos irmãos, se o mundo odiar vocês. Se amarmos os outros cristãos, isso prova que passamos da morte para a vida, mas uma pessoa que não tem amor pelos outros permanece na morte. Qualquer um que odeia seu irmão em Cristo já é, na realidade, um assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna dentro de si. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus Cristo, ao dar a sua vida por nós. E, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. Mas, se alguém se considera seguidor de Cristo, possuir o suficiente para viver bem e vendo um irmão em necessidade não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas, vamos amá-las realmente, mostrar isso pelas nossas ações. Então saberemos com toda certeza pelas nossas ações que estamos do lado de Deus e a nossa consciência estará limpa. Mas, se a nossa consciência estiver pesada e sentirmos que fizemos o mal, o Senhor é maior que a nossa consciência e sabe tudo quanto fazemos. No entanto, meus queridos amigos, se a nossa consciência estiver limpa, podemos ir ao Senhor com segurança e confiança e receber tudo o que pedirmos, porque estamos obedecendo a Ele e fazendo as coisas que lhe agradam. E é isto que Deus diz que nós devemos fazer: crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros, como Ele nos mandou fazer. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos, esses estão vivendo em Deus e Deus neles. Sabemos que isto é verdade, porque o Espírito Santo que Ele nos deu confirma isso. O apóstolo João vai sempre falando, né? Dessa maneira de nós identificarmos se estamos em Deus ou não, se vivemos em Cristo ou não, se verdadeiramente obedecemos a palavra ou não, porque aquele que obedece a palavra ama o seu irmão, aquele que ama a Cristo obedece a sua palavra, aquele que não ama já é do diabo. Ele é muito franco, né, em falar com a igreja, ele é muito claro em suas palavras a respeito de uma vida que está sendo guiada pelo Espírito e uma vida que está sendo guiada pelo maligno, pela carne, né, pelo pecado, por esse mundo, né? O apóstolo João vai dando essa clareza para nós nessa pequena carta. Capítulo 4. Meus queridos, não creiam em qualquer espírito. Só porque alguém diz que está trazendo uma mensagem de Deus, examinem primeiro os espíritos para ver se realmente são de Deus. Porque há muitos falsos mestres saindo pelo mundo, e o meio para descobrir se a inspiração vem da parte do Espírito de Deus é o seguinte: todo ser que confessa realmente que Jesus Cristo tornou-se verdadeiramente homem, com um corpo humano, vem de Deus. Mas todo ser que não confessa Jesus não vem de Deus. Este é aquele que é contra Cristo, o anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que ele viria, e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e já ganharam a luta contra aqueles que se opõem a Cristo, porque aquele que está no coração de vocês é mais forte do que aquele que está no mundo. Esses homens são deste mundo e, portanto, estão preocupados com os assuntos mundanos e o mundo lhes presta atenção. Mas nós somos filhos de Deus e, portanto, somente aqueles que conhecem a Deus nos ouvirão. Aqueles que não vêm de Deus não nos ouvem. Esse é o outro modo de reconhecer o espírito da verdade e o espírito do erro. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus, e aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou enviando o seu filho, seu único filho a este mundo pecaminoso, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto sabemos o que é o verdadeiro amor. Não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós, quando nos enviou o seu Filho para acalmar a ira de Deus contra os nossos pecados. Queridos, visto que Deus nos amou tanto assim, é evidente que nós também devemos amar-nos uns aos outros,
porque embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quando nos amamos uns aos outros, Deus vive em nós e o seu amor em nós torna-se cada vez mais visível. Ele colocou o seu próprio Espírito Santo dentro dos nossos corações, como prova de que estamos vivendo nele e ele em nós. Além disso, nós vimos com os nossos próprios olhos e agora testemunhamos que Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer um que confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus tem Deus vivendo nele e ele está vivendo em Deus. Nós sabemos quanto Deus nos ama porque já sentimos o seu amor e porque cremos nele quando ele nos diz que nos ama profundamente. Deus é amor e qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus e Deus está vivendo nele. E à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim, nós não nos envergonharemos nem ficaremos perturbados no dia do juízo, mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não existe medo. Seu perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo é porque tememos o seu castigo, e isso mostra que não estamos completamente convencidos de que ele realmente nos ama. Portanto, o nosso amor por ele vem como resultado de ele nos ter amado primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus, porém continua odiando a seu irmão, é um mentiroso, porque se não ama a seu irmão que está bem diante dele, como pode amar a Deus, a quem nunca viu? E foi o próprio Deus que nos deu este mandamento: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Capítulo 4 fala, o apóstolo João vai continuar, fazendo esse paralelo entre amar a Deus, e se você diz que ama a Deus, então você precisa amar o teu próximo como a você mesmo, porque o mandamento ele é completo, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao nosso próximo como a nós mesmos. Se dissemos que amamos a Deus, mas o nosso próximo, a pessoa que está próxima de nós, aquele que tem necessidades, aquele que nós precisamos realmente cuidar, que está do nosso lado, familiar, amigos, vizinhos, pessoas que estão ao nosso redor, necessitando de uma ajuda, necessitando de uma palavra, indo para o inferno e nós dizendo que não temos nada a ver com isso, então o amor de Deus não está em nós. Nós estamos nos enganando, vivendo um falso evangelho, porque o evangelho é a renúncia e o amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Porque Cristo mostrou esse exemplo. O apóstolo João vai falar muito isso nessa carta, Cristo foi o nosso maior exemplo. Ele se entregou, ele se deu, ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados, ele nos amou primeiro. Ele vai falando isso constantemente ao longo da carta, para nos lembrar de que o amor de Deus, de que Deus nos amou primeiro em todos os sentidos, e então ele pede que nós possamos corresponder a esse amor, amando uns aos outros, para que o verdadeiro cristianismo, esteja no nosso meio, esse espírito de Cristo, de amor, de compaixão, de misericórdia, esteja constantemente em nós como cristãos. Capítulo 5. Finalzinho da carta, Capítulo 5 diz assim: todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo são filhos de Deus, e todos os que amam o Pai amam também os seus filhos. Portanto, você pode saber quanto ama os filhos de Deus pelo grau do seu amor e na sua obediência a Deus. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis, pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe, derrotando o mundo. Com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Mas quem teria possibilidades de lutar e vencer o mundo, a não ser crendo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? E nós sabemos quem ele é, porque Jesus Cristo veio por meio da água e do sangue, não apenas por água, mas por água e sangue, e o Espírito Santo, que é eternamente verdadeiro, é o que dá testemunho. Portanto, temos estes três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E todos eles dizem a mesma coisa, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós cremos nos homens que servem como testemunhas, mas o testemunho de Deus tem valor maior, pois é o testemunho de Deus, e afirma que Jesus é o seu Filho. Todos os que creem no Filho de Deus sabem em seus próprios corações que isto é verdade.
Se alguém não crê nisto, na realidade está chamando Deus de mentiroso, porque não crê no que Deus afirmou a respeito do seu Filho. E que foi que Deus afirmou? Que ele nos deu a vida eterna e que esta vida está no Filho. Portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, todo aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevi isto a vocês que creem no nome do Filho de Deus, a fim de que vocês possam saber que têm a vida eterna. E esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. E se nós realmente sabemos que Ele está ouvindo quando falamos com Ele e fazemos os nossos pedidos, então podemos ter a certeza de que Ele nos responderá. Se vocês virem um irmão pecar de uma forma que não cause a morte, devem pedir a Deus que o perdoe, e Deus lhe dará vida, a não ser que ele tenha cometido pecado que leva à morte. Pois há pecado que causa morte, e por este não digo que se deva orar. É claro que toda injustiça é pecado, mas há pecados que não levam à morte. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, o protege com segurança, e o maligno não pode pôr as mãos nele. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio do maligno. E sabemos também que o Filho de Deus veio para ajudar-nos a compreender e encontrar o verdadeiro Deus. E agora estamos em Deus, porque estamos em Jesus Cristo, seu Filho, que é o único Deus verdadeiro, e Ele é a vida eterna. Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Amém. O apóstolo João, ele vai, em toda essa carta, essa primeira carta que ele escreve, falar desse contraponto, né? Do amor de Deus, de saber quem é Jesus Cristo, daqueles que confessam ser filhos de Deus e então precisam dar testemunho como filhos de Deus. Se você não tem dado testemunho como filho de Deus, o apóstolo João nos adverte a verificarmos, a realmente olharmos para nós e sabermos se nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Se realmente nós temos crido em Deus e no seu Filho enviado pelo Pai, né? Para morrer por nós. Porque aquele que tem a vida de Deus precisa então dar frutos de acordo com a vida de Deus que está dentro dele. Então, eu gosto muito dessa primeira carta de João, porque ela fala sobre o hábito do pecado, né? Aquele que está em Cristo não tem o hábito de pecar. O que significa um hábito? Significa uma prática recorrente, significa uma coisa que você faz sempre, todos os dias, toda hora, né? Eu tenho o hábito de tomar água. Eu tenho o hábito de assistir televisão todo dia à noite. Eu tenho o hábito de comer tal alimento no almoço. Eu tenho o hábito de tomar café. Percebem que o hábito fala de algo que você faz todas as vezes, toda hora, todos os dias, porque aquilo já se enraizou em você, já está no seu hábito, no seu costume diário. Então, o apóstolo João vai falar que aquele que está em Cristo não pode mais ter o hábito de pecar. Então, o pecado ele se torna algo esporádico, algo que, infelizmente, por causa da natureza de pecado que ainda está em nós, a gente pode ter deslizes, pode ter algumas quedas sim, mas isso não pode ser um hábito. Se todos os dias você tem o hábito de estar em pecado, de estar pecando, é porque o Espírito Santo não está conseguindo achar lugar em você, de fazer com que essa palavra te transforme à imagem e semelhança de Jesus. O Espírito Santo não está conseguindo trazer vida para dentro de nós, e isso que faz com que a gente tenha hábitos de pecar. Então, se você tinha o hábito de pecar em tal área, isso precisa cessar a partir da palavra. É o que o apóstolo João está dizendo aqui para nós. Que a demonstração do verdadeiro cristianismo esteja em nós, de filhos de Deus, daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, e a partir desse momento, então, passa a viver uma nova vida em Cristo. Nós precisamos ter uma nova vida em Cristo, uma nova atitude em Cristo, um novo comportamento em Cristo, um novo hábito de verdadeiro filho de Deus. É isso que o apóstolo João vai nos falar nessa primeira carta,
advertindo aqueles que nasceram de Cristo, precisam então refletir a Cristo, precisam dar bons testemunhos de Cristo, e assim nós estaremos sendo vistos como verdadeiros filhos de Deus, como verdadeiros nascidos de novo, né, da água e do Espírito. Amém, queridos? Essa carta era pequena, mas com uma profundidade enorme no que o apóstolo João está dizendo sobre o amor. Ele usa muito essa palavra. Se você grifasse aí a palavra amor nessa carta, nessa primeira carta de João, você ia ver quantas vezes você ia grifar essa mesma palavra ao longo dessa pequena carta. Então, que o amor do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, realmente possa florescer, possa dar frutos em nós, porque Cristo habita em nós, porque o Espírito de Deus está em nós. É por isso que nós amamos, é por isso que nós amamos uns aos outros, é por isso que o amor de Deus está em nós. Amém? Deus abençoe, ótima quarta-feira aí para vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para estar lendo então a segunda e a terceira carta de João, que são pequenas, e aí na sexta-feira a gente já começa o livro de Apocalipse. Amém? Deus abençoe, ótimo dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser.